gente, por que a gente que quer empreender na costura criativa, a gente precisa se diferenciar? Por que a gente precisa e como, o que a gente pode fazer para se diferenciar? Não é só ter técnicas de Harvard, nem só técnicas de ninja, né? Que a gente precisa ter outras formas de diferenciar o trabalho da gente para que a gente seja percebida no mercado como, opa, essa pessoa tem valor. E valor é diferente de preço, né? Preço é o que todo mundo cobra, né? É aquele preço que o pessoal pechincha, é o que preço é aquela coisa que a pessoa fica naquela chateação pedindo desconto. Isso é preço. Valor é aquilo que a gente consegue passar para o cliente da gente que não tem preço. E aí ele paga sem dó de pagar, né? Só que como é que a gente consegue trazer esse olhar para o cliente da gente? Como é que a gente consegue fazer o cliente perceber valor no material da gente, valor no trabalho que a gente desenvolve de costura criativa? Na verdade, qualquer um, né? Tô falando de costura criativa porque é o nosso tema aqui e é onde a gente vem abordando esse assunto esse tempo todo. Então, eu escuto muitas alunas minhas falarem: Lu, o cliente não valoriza, o cliente não valoriza. O cliente certo valoriza, é porque não é o seu cliente. É simples assim, a gente fica numa sofrência, mas numa sofrência que ela é cruel com a gente, ela é cruel com a gente, com o trabalho da gente nem se fala, né? Porque aí dá vontade de abandonar tudo e largar tudo, né? A gente fica numa sofrência e não percebe que é porque aquele cliente ele não é o seu. É que nem o cliente, por exemplo, que gosta de videogame e o cliente que não gosta de videogame. Qual é o problema? Um gostar e o outro não gostar. A gente não faz produto para o mesmo tipo de cliente. É por isso que a gente precisa buscar um diferencial, e eu falo sempre isso, a gente precisa virar uma marca. A sua costura criativa, ela precisa virar uma marca para o cliente entender aquilo e enxergar aquilo imediatamente quando ele entra num Instagram seu, num Facebook. Opa! Essa pessoa aqui não é qualquer pessoa, não. Essa pessoa aqui tem valor. Olha as peças dela, olha as fotos dela, olha o posicionamento dessa pessoa aqui na rede social. Aí você acha que um cliente desse vai te chamar no direct e vai falar assim: olha, será que dá para você fazer aí um descontinho para mim levar umas pecinhas aí doce? Não vai, né, gente? Não vai. Você sabe por quê? Porque aí o cliente já cria aquela coisa assim: isso aqui não é qualquer coisa, não. É que nem você entrar lá numa página super linda de uma marca. Vamos pensar aqui uma marca, sei lá, Tokstok. Agora não tô vindo, né? É que nem você entrar numa marca lá na Tokstok, tá lá o preço, você chama a pessoa no direct. Tem como fazer um valorzinho menor para eu levar umas 50? O pior é que ainda se fosse para levar 50 tava bom, né? O pior é que a pessoa, ela ainda tem cliente que ele é tão sem noção que ele chega assim, fala assim: será que dá para você fazer uma diferençazinha aí? Porque eu tô pensando em levar mais umas peças e tal, né? Aí você vai lá, né, toda empolgada: vou pegar essa encomenda aqui, ela vai querer logo 50. Aí a pessoa não, era só um mesmo, eu só queria saber e tal. Quen.
tipo de cliente. Então, assim, não é que a gente tá querendo discriminar o cliente, não. Mas esse cliente, gente, deixa ele para um outro público aí, deixa ele para o pessoal que tá trabalhando do mesmo jeito, das pessoas que não estão se qualificando, das pessoas que estão se apresentando de um jeito duvidoso aí, apresentando o trabalho de um jeito ruim. Mas não se preocupa, esse cliente, cada dia que passa, a partir do momento que a gente vai começando a se posicionar, né, e trabalhar realmente de um jeito diferente, de um jeito que o cliente já perceba de cara que você é diferente, que você não tá ali brincando de casinha ou bazar, né? Então, ele já percebe isso e cada dia que passa a gente começa a afastar mais esse tipo de cliente. E é para isso que a gente precisa criar uma marquinha, se posicionar, tirar umas fotos bonitas pelo celular. Não precisa ser foto profissional que você vai gastar. Por sinal, nós vamos falar muito isso no webinário de quinta-feira. Tudo que eu vou comentar com vocês e ensinar, inclusive nesse curso novo que vai ser lançado no webinário, tudo feito pelo celular, com ferramentas na grande maioria das vezes, tudo gratuito. Vocês não têm noção. Meninas, é muito sério isso. Vocês não têm noção do tanto de ferramenta e aplicativo, né? Eu falo app, mas é aplicativo, que a gente coloca no celular e faz 1 milhão de coisas de graça, você só precisa aprender a mexer na ferramenta. E sabe o que acontece? Cada dia que passa, as ferramentas estão mais intuitivas. Então, às vezes, você não precisa nem ir lá e escutar um tutorial, não. Você vai lá, começa a mexer, fuçar. Isso aqui assim. Porque é tudo muito intuitivo. As ferramentas estão sendo criadas para isso. Então, eu vou ensinar vocês a mexer de um jeito com essas ferramentas que vocês falam, mas eu não levo jeito, mas eu não sei, mais nada. Não, gente, Luluzinha aqui assim, limitada não, né? Não, né, meninas? Nós somos poderosas e temos técnicas internacionais do nosso ateliê. Então, é muito sério essa questão de cliente certo, de você começar a atrair o cliente certo. Quando você se posiciona, você atrai o cliente certo. Cada dia que passa, você vai começar a perceber que o cliente que te chama no direct ou para fazer qualquer tipo de trabalho, ele vai te procurar já com a intenção de fechar, só se for uma coisa que tipo assim, realmente tá acima do que ele pode pagar, e aí não é nem porque ele não quer ou ele não valoriza, é porque não tá dando para ele naquele momento. E o cliente trata a gente com respeito tão diferente, sabe? Quando a gente tem esse posicionamento e ele percebe esse posicionamento, e é muito fácil perceber esse posicionamento quando a gente já tem um padrão que a gente segue. Porque aí o que a gente precisa fazer? Marca, eu preciso ter uma marca, eu preciso ter uma identidade de como eu vou me apresentar para esse cliente. Quais vão ser as cores que eu vou usar? E a gente fica pensando que isso é muito complicado e não tem nada de complicado, é só começar a fazer. E tem um passo a passo para ser feito isso, sabe? Tem o jeito certo, passo a passo, agora vamos por aqui, agora aqui, vamos fazer assim. Aí quando você vê, as respostas já estão todas ali. A parte que você achava que era mais difícil era mais fácil.
Só que não tem como. Isso é o primeiro passo. Quem não estiver disposta a fazer da sua costura criativa, seja ela qual for a linha, o segmento que você for trabalhar, quem não estiver disposta a fazer esse passo a passo de criar uma marca, uma identidade para o seu trabalho, achar o seu nicho de mercado, quem sabe até um subnicho de mercado, né? Para aí poder identificar o seu cliente certo. Se você não estiver disposta a fazer isso, nem começa, mas aí não pode reclamar que tipo o cliente não valoriza, que tá tudo igual, que não consegue pegar nada diferente, porque, gente, mais do mesmo tá cheio, ó, tá lotado na internet. Colocou lá, costura criativa. Vocês já pararam para... Vocês com certeza já fizeram muito isso aí no celular. De digitar lá costura criativa ou costura ou bolsa em tecido. Vocês já pararam para ver o tanto que tem? E já pararam para perceber também que marcas dessa área de costura criativa não tem muita? Olha que coisa louca isso, né? É muito louco isso. Tipo, não tem tantas marcas, pessoas que se posicionam como marcas na costura criativa. Mas o igual tá lotado. Só que o que acontece quando a gente começa a se posicionar como uma marca na costura criativa? As pessoas começam a perceber. Você começa a florescer, a aparecer. O cliente começa a te tratar de uma forma totalmente diferente. E esse negócio... Olha, gente, eu caso um dinheiro com vocês aí. Que quando vocês assumirem essa posição de realmente trabalhar as redes sociais de vocês como precisa ser trabalhada, eu caso um dinheiro com vocês, como vai ser a coisa que vocês menos vão escutar, é tipo, dá para fazer um desconto? Moça, e se eu levar 10? Eu caso um dinheiro com vocês, porque isso não acontece comigo. E eu não vou te falar que isso... porque agora a Lu é a Lu Jaber, tá? Não é porque eu sou a Lu Jaber agora, não. Porque eu sou a Lu Jaber da Educar pra cá, tá? Só que eu tenho um passado de quem viveu de feira e de dia a dia lidando com cliente desde os 15 anos de idade. Então, assim, eu entendo perfeitamente como é que é esse posicionamento do cliente, como é que... E uma dica que eu vou dar para vocês, relacionada à venda, que é uma coisa que vocês reclamam demais. Porque eu não sei vender, porque que eu tenho medo de vender. É outra coisa que eu tenho certeza que vai mudar muito na vida de vocês, é até o jeito de vender. Porque assim, ó, a gente tem insegurança de vender o que a gente não conhece ainda bem. O que a gente não entendeu direito o que é. Porque ainda tá confuso na cabeça da gente. Entendeu? Só que a partir do momento que você entende qual é o seu posicionamento ali, com o seu trabalho, que você entende cada detalhe que foi costurado aqui, que você entende e você já valoriza tudo isso, você nunca mais na sua vida vai ter problema para vender. Sabe por quê? A gente não tem problema para vender o que a gente não domina. O que a gente domina, a gente sai pela boca assim, ó. Você já, por exemplo, olha um exemplo bem bobo aqui. Você vai comer aquele doce que você amou, que você achou delicioso, que a sua boca salivou. Você não vai vender ele para uma amiga, para o irmão, para o pai, para o marido.
A gente vende todo dia. Amor de Deus, se você comer esse bombom aqui, esse doce, você vai ficar louco. A gente carrega uma empolgação na voz, um brilho no olho. E por que que a gente não faz isso com o trabalho da gente? Por quê? Porque a gente está insegura com o trabalho da gente. Então, se a gente cura essa ferida, esse processo aí de não entender direito o que que a gente está fazendo aqui, qual é o meu trabalho, o que que eu estou fazendo, como é que eu estou trabalhando com tudo isso, não sei o quê. Se você não entendeu como é que fica esse processo todo, você fica confusa na hora de fazer essa venda, insegura. Mas vai vender uma coisa que você se empolga. Vai vender para ver se você não vende 100 de uma vez. É ou não é? Tô falando mentira, meninas? Diz aí, a Kiki já falou muita verdade. É ou não é, Kiki? Kiki, você tem problema de vender um curso seu? Nunca! Nunca! Você sabe por quê? A Kiki já tem uma identidade do trabalho dela, ela já sabe exatamente como é, qual é o padrão do trabalho, do curso dela, e o olho dela brilha de um jeito na hora que ela fala daquilo, gente. Aquela segurança já está tão enraizada lá dentro que a pessoa só não compra se realmente ela não puder, mas ela, assim mesmo, ela ainda vai tentar um jeito, ela vai especular uma forma, nem que seja de parcelar, para ver se ela consegue. Sabe por quê? Porque ela não enxergou preço, ela enxergou valor naquele trabalho. Naquele curso, naquele produto, seja lá qual for. Quando eu comecei a fazer costura criativa, isso acho que poucas pessoas sabem, que eu comecei a fazer costura criativa quando eu comecei minha faculdade de design de moda que eu fiz. Já com 30 anos, já burra velha que eu comecei a fazer faculdade. Aí eu me apaixonei de um jeito na faculdade, meus olhos abriram de um jeito assim, sabe quando você acha que você fazia tudo certo e você fazia tudo errado? Só que aí você começa a vislumbrar assim, 1 milhão de outras possibilidades e tal. Eu montei uma marca com a minha mãe chamada Frescurite de Mulher, na época. Sei lá, 15, 16 anos atrás, né? Aí montei essa marca e desenvolvi essa marca inteira na minha faculdade de design de moda. De tão enlouquecida que eu fiquei. E eu dizia que nunca ia costurar na vida, tá? Porque eu tinha uma tia que é costureira profissional, é viva ainda, tem 94 anos, mas não costura mais. Mas eu falava, não, costurar não vou costurar não. Não vou ganhar minha vida costurando não, ó. Língua fala. Então, só que eu comecei a ficar tão enlouquecida com a costura criativa, eu comecei com patchwork, porque não existia costura criativa, né? A costura criativa é uma coisa de pouco tempo pra cá. A costura criativa já veio como uma mistura de técnicas e de materiais e tal. E aí eu comecei com patchwork e Aí eu comecei a fuçar, não quero viés, quero costura embutida. Aí eu comecei a ir atrás de acabamento embutido. Não tinha nada a respeito de acabamento embutido, então eu vou inventar. Não tem, eu vou inventar. E comecei a fuçar e fazer. Só que ninguém, assim, lógico que já conheciam. Aqui em Brasília eu dava aula, então conheciam, sabiam quem era a Luciana que dava aula de artesanato, mas eu não tinha uma marca, então eu era tipo mais uma que dava aula por aí, entendeu? E de várias coisas aleatórias. Eu fui começar a ficar conhecida porque aí eu comecei a descobrir algumas técnicas de costura embutida que só eu fazia, principalmente em necessaire. Não existia costura embutida em necessaire. E eu não sosseguei o facho enquanto eu não aprendi, desenvolvi as minhas técnicas de fazer a costura embutida. E aí fui começar a descobrir outros materiais, enfim.
Só que olha como é que isso é poderoso. Aí eu comecei a me dedicar só à costura criativa. Só a costura criativa. E sentava no meu ateliê e fazia peças. Só que aí eu comecei a colocar essas peças para vender em feira. Porque quando eu fazia essas coisas, não existia internet assim, né? A internet ainda estava começando, né? Ainda não tinha essa coisa de redes sociais tão forte. Tinha Orkut, esses negócios, mas não para trabalho, né? Então, vou fazer feira. E aí eu comecei a produzir muito. Só que só eu tinha aquele tipo de trabalho. A pessoa ia para a feira e só achava a Luciana com aquele tipo de trabalho. É lógico que hoje em dia tem muito mais concorrência, só que se você se diferencia, porque aí depois começou a aparecer na feira. Eu fiz feira durante muitos anos, mais de 10 anos, só com costura criativa, fora o meu outro histórico, né? Diferente. Aí começou a ter toque necessaire nas feiras. Sabe o que acontecia? Não tinha ninguém igual a minha, porque a minha eu que desenvolvi. As minhas necessaires, as minhas peças, a minha identidade foi feita por mim, com a cara da Lu Jaber, que era frescurite de mulher na época. E aí eu comecei a ficar tão conhecida, o meu trabalho começou a ficar tão conhecido, que a Educar me procurou para começar a dar aula na Educar. Isso lá, eu fui uma das primeiras professoras lá da Educar. Então, quando você começa a se posicionar, e foi na faculdade que eu entendi que essa história de você se posicionar como marca, criar uma identidade, parece que é uma besteira. Gente, mas tem toda uma historinha ali, tem toda uma construção ali que faz total diferença no jeito que você se apresenta. E aí você deixa de ser mais uma para ser aquela pessoa que tem aquilo. E, gente, não tem nada mais mágico nessa vida do que uma pessoa te reconhecer pelo seu trabalho, pelo diferencial que tem o seu trabalho. E eu falo de diferencial em vários aspectos, né? Seja o diferencial de tratamento com o cliente, seja diferencial da sacolinha que vai embalar do produto, são dos detalhes ao macro, né? São dos mínimos detalhes ali, do lidar com o cliente, da etiquetinha que você bota, da sacolinha. Sabe qual era a minha sacolinha na época? Que fazia um sucesso, gente, um sucesso. Eu fazia uma sacolinha de chita, super colorida, porque a minha identidade era super colorida. Gente, as mulheres davam chilique na feira. Ai, que lindo, eu quero. E a gente era tão enjoada, né, com esse negócio da sacolinha, que já fazia parte do custo, né, da peça. Então, se a pessoa fosse levar para presente ou para ela, a gente queria que a cliente tivesse a sensação que aquilo era um mimo, uma delicadeza para ela, entendeu? Isso funcionava tão bem, isso trazia tanto brilho no olhar do cliente, porque olha só, olha o poder que é isso. A cliente ia lá, comprava a peça. Ela abria a peça, ela dava um chilique, né? Porque dentro, coloridinho, tecido de bolinha, aquela coisa toda charmosa, não sei o quê. Já dava outro chilique. Aí você explicava a função da peça, né? Porque não pode ser o bonitinho ordinário, tem que ser aquela peça que funcione, aquela peça que realmente tem utilidade, né? Aí você explicava a função, mostrava o jeito de funcionar e tal a peça. Às vezes umas já estavam subentendidas, mas como assim eu fui uma das primeiras que começou, então a gente tinha muito esse trabalho de explicar mesmo para o cliente, aquele atendimento mesmo. Aí ela descobriu, já se encantou com as cores, se encantou
com a parte de dentro da peça linda, super bem feita, acabada. Se encantou com a função. Aí vai pagar a peça, recebe uma sacola linda de chita. Gente, ela vai comprar quantas vezes mais com você? Você fidelizou o seu cliente, né? Ela vai comprar com você mais 1 milhão de vezes, ela vai indicar, ela vai comprar pra tia, pra avó, pra neta, vai ter aniversário, vai ter Natal, vai ter Dia das Mães, porque aquilo vira uma bola gigante. Você acha que esse cliente vai pechinchar preço com você? Não vai. Sabe por que ele não vai? Porque você já encantou ele. Não é preço, é valor. É valor na peça. Entende a diferença? Então, esse papo de que o cliente não valoriza, meninas, esquece isso na vida de vocês. Não é o cliente que não valoriza. Ele não é o seu cliente. É simples assim, ele não é o seu cliente. Só que já começa a pensar aí um jeito de você buscar diferenciais para o seu trabalho e transformar o seu trabalho em uma marca. Artesanato, ele precisa ter cara de marca. Você sabe por quê? Porque já tem muita gente boa fazendo também. Do mesmo jeito que tem muita gente ruim, tem muita gente boa. Só que quem já conhece algum trabalho bom, ele não vai se conformar em comprar qualquer trabalho ou mais do mesmo. Não é nem qualquer, eu não diria nem qualquer, porque eu não posso chamar o trabalho de ninguém de qualquer, né? É mais do mesmo. O mais do mesmo tá lotado, não queiram ser mais do mesmo. Eu quero ser a peça, eu quero ser a referência de trabalho. Mesmo que você não, Lu, mas eu não quero ficar famosa, mas você quer vender o seu trabalho. Não quer vender o seu trabalho? Não quer ser reconhecida? Não quer ter um trabalho respeitado? Então, vamos nos dar ao respeito, meninas, porque nós somos poderosas. Aqui tá pensando o quê? Que é qualquer artesanatinho aqui, não é não? Me respeita, rapaz, nós somos de Harvard. É ou não é, meninas? Ah, que negócio é esse, gente? Me respeitam. Meninas, quem quer costurar? O papo de hoje foi bom? Vocês gostaram? Eu vi muita gente comentando que estava gostando. Vocês gostaram? É porque eu fico aqui concentrada, falando aqui para achar coisas para motivar e empolgar vocês. Aí eu não fico lendo muito nos detalhes, meninas, mas eu tô aqui de corpo e alma aqui para falar coisas que toquem o coração de vocês, para falar coisas que falam, caramba, eu vou mudar esse negócio aqui que agora eu também vou ter umas técnicas de Harvard aí. É isso que eu quero de vocês. Viu, meninas? Vamos costurar. Quem tá lembrando qual é a peça que a gente vai costurar hoje? Eu não vou me demorar tanto. Falei que o nosso papo hoje ia ser mais rapidinho, mas com muito valor, né, meninas? Porque a nossa peça hoje é uma peça mais elaboradinha um pouquinho. E por que que eu tô ensinando essa peça hoje, meninas? Porque quinta-feira tem webinário. E na quinta-feira não vai ter costura, hein, meninas? Eu acho que não. Assim, pelo que eu vi, não vai dar tempo de costurar. Porque tem muitos assuntos, muitas coisas que como é muito voltado para o empreendedorismo, né? Para quem quer empreender na costura criativa, eu não vou usar o tempo do webinário para costura criativa, porque, meninas, costura criativa tá cheio aí, né?
Tá cheio de gente ensinando. Eu sei que vocês adoram me ver costurar, mas eu costuro sempre para vocês, toda semana. Tem um monte de passo a passo, mas eu quero, ó, abrir a cabecinha de vocês, né? E colocar mesmo esses valores, essas coisas que a gente precisa ir lá buscar e sabe, e mexer mesmo, porque senão não vai mudar, não vai ser diferente, não vou conseguir vender minhas peças, vou ficar naquele pinga-pinga, e a gente não quer pinga-pinga porque a gente é internacional, minha gente, não é? Bom, então hoje a gente vai fazer essa pecinha aqui, ó, as medidas já estão na descrição do vídeo, tá? As medidas já estão lá. Já aproveita, compartilha. Quem não fez inscrição para o webinário e quer empreender com a costura criativa de um jeito ou de outro, vendendo peça, dando aula, qualquer coisa, inventando técnicas de Harvard, já se inscreve no webinário, porque a gente tem um encontro marcado quinta-feira, hein, meninas? Tá bom? Só que quem fizer a inscrição, lembra de confirmar no e-mail, ir lá no e-mail, confirmar que recebeu o e-mail, e aí você vai receber um outro e-mail, comigo assim, parabéns e tal. Quando você receber esse e-mail de confirmação, quer dizer que a sua inscrição está ok, que você vai receber o link de acesso para a aula. A aula não vai ser depois transmitida aqui em outro lugar, não. A aula é exclusiva para o webinário, gente, porque a gente é chique, né? Então vai ser exclusiva para quem fizer a inscrição lá, combinado? Meninas, hoje eu vou usar o nylon 600, tá? Por que eu vou usar o nylon 600? Pra gente sair do padrão, pra gente pesquisar novos materiais. É lógico que o nylon 600 não é novidade nenhuma para quem tá acostumada a me seguir, mas é para vocês experimentarem materiais novos. Olha que bonito esse nylon 600 aqui, ó, um nylon 600 estampadinho, tá vendo? Quem é que diz que isso aqui é nylon 600, gente? Só que do jeito que a gente vai trabalhar aqui, ele fica fininho, então não tem problema nenhum, a máquina doméstica vai aguentar tranquilamente costurar esse nylon 600, esse trabalho que a gente vai fazer aqui, tá bom? As medidas já estão na descrição do vídeo, tá lá na última parte lá da descrição, estão as medidas certinhas lá para vocês, tá, meninas? Então a gente vai usar plástico cristal, o 2.0, para necessaire é o que eu uso sempre, muito difícil eu usar outro tipo de plástico, tá? 2.0, tá? E quem tem dificuldade de achar os materiais na cidade, tem uma lista com 50 endereços para materiais de costura criativa lá no meu canal do Telegram, que tem o link aqui também, que é o Clube da Luluzinha, tá? Lá tem 50 endereços, porque, gente, não acha na cidade, pede fora. Eu já derrubei esse mito do frete, que o frete é caro, que o frete não vale a pena. Por sinal, eu vou até comentar de novo isso no webinário. O frete vale muito mais a pena do que ficar saindo picadinho para comprar, viu? Mesmo quando a gente compra em outra cidade. E principalmente se a gente compra em uma cidade que vende bem mais barato. Você distribui aquele valor do frete que você pagou no material, quando você vê, você está pagando tipo R$1 a mais em cada tecido. Na sua cidade você compra o tecido, sei lá, 27, 28, 30 reais. Você comprou, por exemplo, em São Paulo um tecido chiquérésimo a 20 reais, com frete 21. Gente, meninas, vale muito a pena,
né? Então é só botar as coisas no lápis. É porque a gente fala às vezes, mas nunca parou para fazer as continhas, né? Lá no papel. Faz as contas no papel para você ver se não vale a pena. E ó, já tem um monte de aluninha que tá fazendo compra programada. O que eu chamo da compra programada? É aquela compra que você... E não precisa comprar 1 milhão de coisas, não. Mas eu vou separar tais estampas, eu vou trabalhar com tantas estampas só, eu vou trabalhar com tal e tal e tal cor de zíper. Se organiza, não sai comprando que nem a louca da compra, não, porque você não vai ganhar dinheiro nunca. Mas eu nem vou entrar muito nesse assunto hoje, porque senão a gente não desenvolve aqui. Esse assunto é assunto para mais de metro.